Meu Deus do céu, que igreja é essa? Você pode virar para o lado e falar para o seu irmão, que igreja é essa? Meu Deus do céu! Meu Deus do céu, que noite maravilhosa! Agora eu preocupei um pouco. Eu não tinha olhado lá para cima, não. Agora eu preocupei. Glória a Deus e misericórdia, né? Eu não aguento obra mais não, gente. Eu tô velho. Aguento sim. Alguém aí aguenta mais obra? Então vamos lá, né? Jesus é bom. Depois vocês não reclamam aí que eu fico louco aí nas obras aí. Vai dar certo, vai dar certo. Vai dar certo, né? Gente, estou muito feliz. Ontem nós tivemos Welcome Coffee. Quem teve? Quem veio aqui ontem no Welcome? Tava bom pão de queijo, né? Tava bom. E à noite a gente teve culto de casais, gente. Meu Deus. Love is in the air. Cadê a Janete? Foi demais, foi muito bom o culto de casais ontem. Você que não veio, perdeu, viu? E você que é solteiro, deveria casar. E você que não arrumou ninguém, ora, irmão, porque não tá fácil, não. Né, Rogerinho? Cadê o Rogerinho? Gente, eu tô feliz porque essa igreja prega a Bíblia toda, sabe? Tá na Bíblia. Essa igreja, ela tá muito perto da Bíblia, né? Então, a gente gosta de pregar a Bíblia toda. Daqui uns dias nós vamos falar, abre na fitinha vermelha da Bíblia. Essa mensagem de hoje, ela surgiu no meu coração através de uma resposta de um homem. E esse homem se chama Pedro. Um dia Pedro deu uma resposta que a gente precisava dar ao Senhor. Pedro um dia deu a resposta que eu preciso aprender a dar para Jesus. Para quem iremos nós? Para quem iremos nós, Jesus, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Se você puder, abra sua Bíblia comigo em João, capítulo 6. A gente deve ficar por aí um tempo. João capítulo 6, a partir do verso 1 até lá pelo verso 15. Jesus, ele está assentado em um local, então uma multidão rodeia Jesus, e Jesus sente compaixão daquela multidão, e aquela multidão teve fome. De repente, um dos discípulos do Senhor aparece com um garoto que tinha 5 pães e 2 peixinhos, então Jesus pega aqueles 5 pães e os 2 peixinhos e ele faz um milagre. A palavra de Deus diz que o Senhor deu graça por aquele alimento. Então ele parte aquele alimento e começa a distribuir para a multidão. E ele fala, se assentem, se acalmem, vocês todos receberão desse alimento. Então os discípulos começaram a distribuir o alimento, distribuir o pão e o peixe. E quando aquela multidão acabou de comer, o Senhor falou, ajunte os pedaços de pães. E daqueles pães que sobraram, encheram-se 12 cestos de pães, de 5 pães e 2 peixinhos. A sobra foram 12 cestos. A multidão ficou espantada. A multidão ficou espantada porque a sua necessidade havia sido satisfeita. O Senhor tinha resolvido um problema imediato daquela multidão. Na sequência, o Senhor fala com os seus discípulos, pode atravessar o mar e ir para Cafarnaum, daqui a pouco eu vou. De repente,
uma grande tempestade começa a se formar, então Jesus vai de encontro aos seus discípulos, e o Senhor foi caminhando sobre as águas, Ele é o Senhor do impossível, amém? Então ele se encontra com seus discípulos, e ele acaba de chegar em Cafarnaum. Quando ele chega em Cafarnaum, a multidão percebe que Jesus não estava ali onde eles estavam, e eles vão atrás de Jesus. E quando eles se deparam com Jesus, eles fazem uma pergunta para o mestre. João 6, verso 25. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que vocês estão me procurando, não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Eu quero dizer que muitas vezes nós viemos para o Senhor por causa das nossas necessidades imediatas. Muitas vezes nós nos entregamos para o Senhor porque temos necessidades emergenciais. Essa multidão, ela estava atrás do Senhor não porque eles criam no Senhor. Eles estavam atrás do Senhor porque o Senhor ofereceu alimento e eles tinham comido e estavam satisfeitos. Então eles estavam atrás do Senhor pelo que o Senhor podia oferecer para eles. Deixa eu te falar, talvez você veio porque o Senhor pode te oferecer algo, mas eu quero te dizer que não permaneça por causa disso. Os milagres que o Senhor faz na sua vida, eles têm data de validade. As coisas que o Senhor pode fazer por você, um dia vão embora. O Senhor ressuscitou Lázaro, Lázaro morreu de novo. O Senhor ressuscitou o filho da viúva e ele morreu de novo. O Senhor multiplicou o pão, as pessoas comeram, mas eles tiveram fome novamente. Não se apegue ao Senhor simplesmente pelo que Ele pode te oferecer. Mas seja como André, um dos discípulos de João Batista, quando se deparou com Jesus, ele não perguntou para Jesus: o que você tem para me dar, ó Messias? Não, ele deixa imediatamente João Batista e segue Jesus, e a primeira pergunta que ele faz para Jesus é: onde você está hospedado? Eu quero estar com você, eu quero conhecer o íntimo do teu coração. Eu quero saber como você pensa, eu quero saber as suas ideias, eu quero ser íntimo de você, eu quero ouvir as batidas do teu coração e saber pelo que o seu coração acelera mais, Jesus. André não estava interessado no que o Senhor podia oferecer para ele, diferentemente daquela multidão que estava atrás de Jesus, porque o Senhor tinha resolvido uma necessidade imediata na vida deles. E o Senhor sabia disso. O Senhor sabia disso. Verso 28, então eles perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus? As pessoas não estavam interessadas em quem o Senhor era, eles estavam interessados naquele milagre. Eles estavam interessados em saber como multiplicar pães e saciar a sua fome. Eles estavam interessados achando que a obra de Deus seria multiplicar pães para que eles pudessem ter fartura de pães para sempre. Mas o Senhor, Ele sabe e Ele sonda os corações. Jesus respondeu: a obra de Deus é essa, verso 29, que vocês creiam naquele que Deus enviou. O nosso papel é crer no Senhor Jesus. Qual é a obra de Deus que nós precisamos ter? Principal na nossa vida, crer em Jesus. Deixa eu te falar, você pode fazer 1 milhão de obras, você pode fazer 1 milhão de coisas boas, você pode ter sucesso na vida, você pode fazer
caridades e bondades. Mas se você não crê no Senhor, um dia o Senhor vai olhar para você e vai falar para você assim: eu não te conheço, eu não sei quem é você. Porque o Senhor, Ele primeiro precisa que você creia naquele que o enviou. A palavra de Deus diz que todo aquele que crê no Senhor será salvo. A palavra de Deus não diz todo aquele que faz alguma boa obra será salvo. Não, as nossas obras não têm poder para nos salvar. Aquelas pessoas estavam interessadas em como multiplicar pães. Às vezes nós queremos um método de multiplicação de pães e de execução de bênçãos imediatas para as nossas vidas, mas o Senhor quer transformação de caráter. O Evangelho, ele é para transformar quem nós somos. O Evangelho não é para acariciar o nosso ego, mas é para destruir a nossa natureza adâmica. A grande questão é: por que nós estamos com o Senhor? Por que nós permanecemos na presença do Senhor? Verso 30, João 6, verso 30. Então eles disseram: que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram um maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Deixa eu falar uma coisa. Aquele povo disse para Jesus: que sinal você pode fazer para eu crer em você? Eu gostaria que nós fôssemos conscientes com relação à nossa fé no Senhor Jesus. E se o Senhor não fizer nenhum sinal para a sua vida? E se o Senhor não realizar nenhum milagre na sua vida? E se você não sentir mais esse arrepio ao longo do culto? E se de repente você não sentir a presença dele mais, ele é obrigado a fazer um sinal para que nós creiamos nele. Deixa eu te falar, a fé é a certeza das coisas que não se veem, a convicção das coisas, de fatos que ainda não vieram à existência. A fé, ela não é baseada em sinais, muito pelo contrário, os sinais do Senhor acompanham aqueles que creem, não o contrário. Não é a fé acompanha os sinais, não, os sinais acompanham os que creem. O Senhor deseja que primeiro nós creiamos nele. A obra de Deus é crer no Senhor, como Senhor e Salvador das nossas vidas. O que o Senhor pode fazer? Às vezes nós somos assim. Nós estamos muito preocupados com o que o Senhor pode fazer por nós. Deixa eu te falar, o maior dos milagres Ele já fez. O maior dos milagres Ele já fez na minha e na sua vida. E não é um milagre passageiro, não é morreu Lázaro, ressuscita, morre de novo, não. O maior milagre que Ele fez foi nos dar a vida eterna. O maior milagre que Ele nos fez foi pegar a mim e a você, homens corruptos, pecadores, falhos, e nos colocar assentado na mesa de Deus, e Deus olhar para a gente e falar: vocês são meus filhos. Eu gostaria muito que nós pudéssemos um dia, como Pedro disse: Senhor, eu não tenho lugar para ir. Eu não tenho para onde ir. Eu só tenho o Senhor. Mostra-nos um sinal. Os nossos antepassados comeram o pão que desceu do céu, então Jesus lhes disse no verso 32, em verdade lhe digo, que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês, quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá a vida ao mundo. Deixa eu te falar, primeiro em João 1, Senhor, a Bíblia fala que o Senhor é a luz do mundo, que Ele é a vida e Ele deu a vida aos homens.
que nada do que foi feito se fez. O próprio Jesus um dia vira e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E agora ele está dizendo: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquelas pessoas estavam interessadas em pães para saciar, para satisfazer a sua necessidade imediata. Mas o Senhor Jesus estava na frente deles, olhando para os olhos deles e dizendo: eu sou o pão da vida, e quem comer desse pão terá a vida eterna. Assim precisamos ser nós. Esse pão está disponível para mim e para você hoje. O pão da vida que desceu do céu. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome. E quem crê em mim jamais terá sede. Porém eu já disse que vocês não creem. Cara, porém eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum, lançarei fora. Jesus está falando: eu sou o pão da vida. Aquelas pessoas estavam interessadas no pão para satisfazer sua necessidade. O Senhor está falando: eu sou o pão da vida. Eu estou falando para vocês: eu sou o pão da vida, e vocês não estão crendo em mim. Pelo amor de Deus, será que Poema crê em Jesus como o pão da vida? Cara, nós queremos ser uma igreja que crê em Jesus incondicionalmente. Eu não quero que Jesus vire para nós um dia e diga: vocês não creem, eu estou falando, eu sou o pão da vida, mas vocês não estão crendo. Aquele que comer desse pão jamais terá fome, aquele que crer em mim jamais terá sede. E ele complementa: todo aquele que o Pai me dá, de maneira alguma eu o lançarei fora. Todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Deixa eu te falar uma coisa: vir ao Senhor não é simplesmente se deslocar geograficamente de uma posição para outra. Vir ao Senhor é ouvir a palavra do Senhor e deixar que a palavra do Senhor penetre no íntimo do teu coração, ao ponto de começar a transformar quem você é. Vir ao Senhor é dar ouvido à palavra de Deus. Vir ao Senhor é abandonar a velha natureza para viver a natureza de Cristo. Vir ao Senhor é deixar-se arrepender para viver uma metanoia, para ter uma nova conduta de vida. Arrepender é mudar de direção, deixar de ir para uma direção e ir para outra. Então o Senhor está falando: aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. A palavra de Deus fala a respeito de uma mulher, uma vez, que estava para ser apedrejada. Então os homens da lei trouxeram aquela mulher para Jesus. Aquela mulher tinha cometido adultério, aquela mulher tinha pecado, então, segundo a lei de Moisés, ela precisava ser apedrejada. E eles queriam colocar Jesus numa sinuca de bico. Então: Jesus, nós vamos apedrejar essa mulher, o que nós vamos fazer? Então Jesus responde para eles: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E a palavra de Deus diz que um a um foi se retirando, do mais velho ao mais novo. E eu quero fazer um convite para vocês hoje. Se existe alguém santo, sem pecado nessa igreja, eu gostaria que você se retirasse, porque aqui não é um lugar para você. A palavra de Deus diz que todos nós pecamos. Todos nós pecamos, todos nós temos pecados. Aquela mulher, ela tinha pecado aparente, ela tinha cometido adultério, então estava visível aos olhos de todos. Mas e os pecados que nós escondemos até do nosso próprio cônjuge? E o pecado que nós escondemos dos nossos filhos, o pecado que nós escondemos dos nossos amigos? O Senhor falou: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra.
Então é para sermos pecadores? Não. Todo aquele que vem a mim, é todo aquele que arrepende e deixa. Aquela mulher cheia de pecado, que todos olhavam para aquela mulher e diziam, essa mulher é uma perdida. A gente canta, ninguém me vê como você me vê, Jesus. Ninguém me toca como você me toca, Jesus. Ninguém me vê como você me vê. Então ele vira para aquela mulher e fala, os seus acusadores não te condenaram? Não, eu também não vou te condenar. Deixa eu te falar, vai. E o quê? Vai e... Vamos lá, todo mundo, para parecer que a gente está lendo a Bíblia toda vez. Não peques mais. Ele disse, vai e... não peques mais. Nós estamos em promoção nessa igreja. Vem 10 perdidos, a gente libera um santo. Essa igreja é uma igreja inclusiva, tá? Lamento em te dizer. E o Evangelho é transformador. O Evangelho é transformador. O Evangelho é poder de Deus para transformar o homem, cara. Então qualquer perdido que quiser entrar nessa igreja vai ser muito bem-vindo e ele vai ser impactado com o poder do Espírito Santo sobre a vida dele, o convencendo da justiça e do pecado, cara. E vai fazer dele uma nova criatura. E através da vida dele, como aquele homem endemoniado que os demônios invadiram os porcos lá de Gadara, ele vai ser um grande missionário onde quer que ele for, nos guetos e nas vielas, nos prostíbulos, ouvirão falar de um perdido, endemoniado, que foi alcançado por Jesus, cara. Então a gente ama o pecado? Não, a gente não ama o pecado. Jesus não ama o pecado, cara. E Jesus fala, vai e não peca mais. Isso é papel de Jesus, fazer vai e não peques mais. E todo aquele que vier a mim, de maneira alguma eu vou lançar fora. Meu Deus. 47, em verdade eu lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna, eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram um maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu para que todo que dele comer não pereça. Eu sou, Jesus falando, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá. Viverá. Deixa eu te perguntar uma coisa, você está vivendo ou você está sobrevivendo? O que nós estamos tendo é uma sobrevida. Estamos nos mantendo de pé ou nós estamos vivendo a vida porque comemos o pão da vida? O que Jesus tem para mim e para você é uma vida plena. Não é sobrevivência. Aquele que comer do pão viverá eternamente. Aleluia. Então ele diz, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Verso 53, em verdade, lhes digo que, se vocês não comerem da minha carne, e não beberem do meu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Deixa eu te falar uma coisa. Existia uma multidão atrás de Jesus, cara. Existia uma multidão naquele lugar. Então Jesus começa a engrossar o caldo. Jesus agora, ele está falando de comer a própria carne, de beber o sangue.
Então o povo começa a achar um discurso indigesto. Como assim, canibal? Como assim ele está falando? Como ele é o pão vivo que desceu do céu, ele é filho de Maria. Ali nós vimos esse menino crescer, nós sabemos da história dele. Não, pelo amor de Deus, esse aí não é isso tudo não. Deixa eu te falar, às vezes nós estamos como aquelas pessoas achando que Jesus não é isso tudo nas nossas vidas. Ele é isso tudo e ele é muito mais. Ele é o pão vivo que desceu do céu e muitos rejeitaram, cara. Mas não nós. Não nós. Então começa a se tornar indigesto. Começa a se tornar uma mensagem ruim. Deixa eu te falar, mas esse aí não era o Jesus que pegou água e transformou em vinho. Uau, era bom, né? Esse não era o Jesus que multiplicou os pães. É o Jesus, não é o Jesus que curou, é o Jesus. Mas agora Jesus não está querendo mais nos dar coisa, Ele está querendo que a gente se transforme, que a gente mude de vida. Então eu não quero. Não, eu quero outro Messias, eu quero um Messias que multiplica o meu pão, que multiplica o peixe, que transforma a água em vinho, que cura as minhas feridas. Eu não quero o Jesus que queira que eu mude quem eu sou para ser parecido com Ele, não. Eu vou embora. Às vezes você pode pensar, que mensagem indigesta. Deixa eu te falar, mensagens indigestas são aquelas que nos levam a parecer mais com Cristo, cara. Mensagens indigestas são aquelas que fazem covardes se amedrontarem diante da palavra de Deus e fugirem porque não querem transformação. O Senhor não tem medo. O Senhor abre a boca e começa a falar: vocês precisam comer da minha carne e beber do meu sangue. Nós estudamos sobre isso, falamos sobre isso. O apóstolo Paulo nos ensina o que é comer do sangue, comer da carne e beber do sangue de Cristo, cara. O apóstolo Paulo fala, e eu falo isso direto: vocês vão passar por provações, mas provações são motivos de grande alegria, porque produzem em nós caráter, perseverança, e perseverança, caráter aprovado, e caráter aprovado, esperança. O apóstolo Paulo fala: eu completo em mim as aflições de Cristo em favor de vocês, a igreja, para que a vida de Cristo seja vista através do meu corpo. Isso é comer da carne e beber do sangue de Cristo, cara. É deixar Jesus entrar na sua vida e começar a mudar quem você é. O que precisa ser mudado em mim hoje? O que ainda precisa ser mudado em nós? O Evangelho não é sobre ganhar coisas do Senhor, é sobre entregar a vida para Ele, cara. É sobre entregar a nossa própria vida para Ele e falar: Senhor, agora eu sou seu, usa-me da forma como o Senhor quiser. Coloca em mim a identidade do alto, coloca o seu DNA correndo no meu sangue. Obrigado. Então o povo começou a ir embora. O povo começou a ir embora porque agora Jesus não quer multiplicar pão. Deixa eu te falar uma coisa: Jesus não é padeiro para entregar pão para ninguém, Ele é o próprio pão vivo que desceu do céu. Entende isso, cara? Ele é o pão vivo que desceu do céu. O nosso coração primeiro precisa estar voltado para o Senhor. Para Ele. Precisamos nos render diante do Senhor. Agora Jesus não quer fazer milagre, Jesus não quer multiplicar pão. Então o discurso começa a ficar ruim, então os apóstolos começam a murmurar entre si. Parece que agora a arrecadação dos dízimos vai diminuir, a igreja vai esvaziar, o pessoal vai embora, porque essa palavra está muito dura. Eu acho que eles vão para a igreja mais fácil, não sei o quê. Deixa eu te falar, cara. Jesus não estava se importando com isso, não. Jesus não queria afagar o ego de ninguém. Jesus queria que as pessoas nascessem de novo. O Evangelho é sobre nascer de novo, e é sobre nascer de novo todos os dias. É sobre ser uma nova criatura todos os dias. É sobre matar a sua carne todos os dias. Jesus está interessado em que nós morramos para nós mesmos, para que a vida dele viva em nós, cara. É isso que Jesus quer para mim e para você. Ele não quer somente encher a sua
dispensa de pães, se eu te falar isso é efeito colateral, a palavra de Deus diz, e ela é veemente em dizer, não fique preocupado com o que você tem que comer, ou o que você tem de beber, não se preocupe com nada disso, mas antes procure, busque incessantemente, primeiro o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Deixa eu te falar, às vezes nós estamos atrás das outras coisas primeiro, e quando o Senhor fala, não, eu quero que você me busque primeiro, nós desistimos da jornada, porque agora entrou no desconforto do ser humano, eu não quero sentir isso, eu não quero sentir esse desconforto, eu quero simplesmente curtir aquilo que o Senhor pode me dar, uma vibe legal. Deixa eu te falar, Ele quer te dar vida eterna. Então aceita essa vida, cara. Então Jesus vira para os seus apóstolos e fala, está duro? Está pesado? Você acha que eu não devia ter falado isso? Está achando ruim? Quer ir também? Então Pedro, o apóstolo como eu, como você, talvez dos apóstolos que nós conhecemos, o que tem uma característica mais parecida com a gente, impulsivo, arranca a orelha dos outros. Jesus não vai lavar eu, não. Não, você não vai lavar meu pé, eu lavo o seu. Não, Pedro, se eu não lavar, você não tem parte. Então lava inteiro, já começa a ficar pelado. Lava inteiro. Não, relaxa, só o pé. Impulsivo. Jesus, eu vou morrer por você, estou pronto para morrer por você, vamos lá, é nós, faca na caveira, estamos juntos e tal. Não conheço Jesus. Pedro, homem comum, assim como eu, assim como você. Homem comum. A palavra de Deus nos ensina e nos mostra que quando Jesus se encontra com Pedro pela primeira vez, Pedro estava pescando. Pedro era um pescador profissional, não era como você que pesca no Piracuama. Não. Vai no pesqueiro, pega um peixe, tira foto. Pedro era pescador profissional. Ele sabia lidar com a rede. Ele sabia lidar com o barco, com o mar. Ele sustentava a sua família com a pesca. O sustento dele vinha pelo fato dele ser um profissional da pesca. Então Pedro estava na margem, lavando a sua rede, porque ele tinha passado por frustrações. Pedro passa uma noite inteirinha tentando pescar. E a palavra de Deus diz que Pedro não pega um peixe sequer. Ele não pegou nada. De repente, Jesus se aproxima. E o mais incrível é que a palavra não descreve muitas coisas, então a gente precisa, eu fico imaginando, tentando entender a mente de Pedro e tentando falar, Pedro era parecido comigo, eu quero entender esse cara presepado. Pedro está lá cuidando da rede, uma rede que não pegou um peixe sequer. Então aparece um homem, nós sabemos quem é esse homem, é Jesus Cristo de Nazaré, mas Pedro não sabia quem era, para Pedro podia ser somente mais um louco. Então Jesus se aproxima de Pedro e fala, me deixa usar seu barco, eu quero falar com a multidão, a gente vai ali para dentro da água, beleza? Cara, Pedro cede. Como assim? Não faz sentido. Pedro veio de uma noite de frustrações e de repente um homem olha nos seus olhos e fala, eu preciso usar o seu barco, você pode me ajudar? Deixa eu falar o que foi que Pedro viu nos olhos desse homem, cara, que o convenceu imediatamente. O que foi que Pedro viu na face dele, que ao ser solicitado ele atende imediatamente. Entra aí, Jesus, vamos ali no barco. E a palavra de Deus diz que Jesus falou à multidão, e a gente não sabe o que ele falou. Mas a gente sabe quem era Jesus, e nós sabemos quem é Pedro.
profissional, excelente em pesca. Jesus acaba de falar, a multidão olha para Pedro e fala: agora vamos para as águas mais profundas, meu amigo. Qualquer pessoa que falasse com Pedro: Pedro, vamos mais para dentro do mar, Pedro ia fazer assim: eu não. Passei uma noite inteira tentando pescar. Estou frustrado e cansado, quero ir embora. Qualquer um faria isso. Eu faria isso. O detalhe está: o que será que Pedro ouviu da boca desse homem quando ele falava à multidão? O que será que saiu da boca de Jesus que, sem muitas palavras, Pedro responde imediatamente: passei uma noite inteira tentando pescar e não peguei nada, mas porque o Senhor está pedindo, eu vou lançar a rede mais uma vez. Deixa eu te falar, a palavra de Deus diz que quando ele lança a rede e puxa, o barco não suportava de tantos peixes e ele teve que chamar os seus amigos. Pedro tinha passado uma noite inteira tentando pescar e agora Pedro está com o barco, a rede cheia de peixes. Então Pedro olha para a sua rede, que antes ele estava lavando, ele olha para essa rede, olha para os peixes, olha para o barco, então ele deixa tudo para trás. Deixa eu te falar, Pedro entendeu que não precisava se preocupar, ele não estava com Jesus por causa dos peixes, por causa dos pães. Ele entendeu naquele barco quem era o autor e consumador da fé dele, cara. Ele entendeu quem era o Senhor da vida dele. Talvez Pedro, talvez nós, estamos frustrados hoje aqui com alguma coisa. Frustrados, decepcionados, desanimados com alguma coisa. Eu quero te dizer que Pedro, mesmo frustrado, ele conseguiu ouvir a voz do Mestre. Abra seu coração hoje para ouvir o que Jesus está querendo de você. Abra o seu coração hoje para o que o Senhor quer fazer na sua vida. Pedro, esse homem que encontra com Jesus nessa pescaria, ao ser questionado por Jesus, a palavra é dura demais? Se quiser ir, pode ir também. Então Pedro responde: para onde, para quem iremos nós, se só tu, Senhor, tens as palavras de vida eterna? Você ainda tem para onde ir? Deixa eu te falar, eu não tenho mais para onde ir. Essa mensagem não é sobre você, meu amigo, fica tranquilo. Essa mensagem é sobre mim. O Senhor já fez grandes coisas por mim. Está na hora do Senhor entrar num lugar no meu coração e começar a fazer uma coisa nova em mim. Está na hora de Jesus entrar no teu coração e começar a fazer uma coisa nova em você. Eu acho que hoje é um bom dia para nós fazermos uma reflexão. Jesus, para quem irei, se só tu tens as palavras de vida eterna? Para quem eu irei? Será que nós entendemos que precisamos de transformação? Às vezes a nossa mente está tão cheia de coisas, gente. Às vezes a nossa mente está tão cheia de distrações. Nós pedimos, nós clamamos pelo Senhor, mas nós também queremos outras coisas. Quais são as outras coisas que têm tomado o lugar do Senhor nas nossas vidas? Será que ainda estamos correndo atrás de pão e peixe?
Ou será que nós estamos querendo o pão da vida? Está na hora de fazer uma reflexão e avaliar o que precisa ser transformado dentro de mim. Eu queria que você fechasse os seus olhos aí onde você está. Se você puder, coloca a tua mão no teu coração, mas não só, cara, coloca como um ato profético a mão no teu coração, que você possa sentir as batidas do teu coração nessa hora. Que você possa fazer uma análise verdadeira. E responder para si mesmo, onde está o seu coração hoje? O que tem roubado o seu coração hoje? Onde em você precisa ser transformado? Deixa eu te falar, existiam fariseus incríveis, homens da lei, que largaram as pedras um a um, porque olharam para dentro de si e perceberam que precisavam de mudança. Às vezes a gente está lutando demais, está na hora de nos rendermos e dizer, Jesus, eu preciso de mudança. Eu preciso de mudança. É um bom dia para isso. Às vezes nós estamos orando ao Senhor e estamos perguntando para Jesus, Jesus, por que você não está respondendo as minhas orações? É porque Ele já te deu o que era para te dar, agora Ele quer você. Por que, Jesus, você não está respondendo as minhas orações? E talvez é porque a gente não está buscando de todo coração. Seu coração é todo de Jesus? Cara, por favor. Eu não quero que você venha nessa igreja e saia daqui do jeito que você entrou. Eu não quero que você continue a mesma vida que você tinha. Eu não quero mais viver a vida que eu tinha. E eu não estou falando de 10 anos atrás, eu estou falando da semana passada. Eu estou falando da vida que eu tinha ontem. Eu não quero mais porque eu quero a novidade de Deus para a minha vida. E eu quero que todos nós possamos viver isso nesse lugar. Entendendo que só existe salvação em um lugar e esse lugar se chama Jesus Cristo. Entender que só existe vida em Jesus. Entender que todas as coisas que nós temos são muito pequenas diante de quem o Senhor é e não diante do que Ele pode fazer por nós. Para quem iremos? Posso te falar uma coisa? Se coloca de pé, por favor. A palavra de Deus diz que nem anjos, nem principados, nem potestades, nada pode nos separar do amor de Deus. O demônio não pode te tirar do colo, dos braços do Pai. Não pode, ele não tem poder para isso. Então se alguém falar para você, não, tem algo, deixa eu te falar, maior é quem está em nós do que quem está no mundo, amém? Creia nisso, isso é uma verdade. Essa é a verdade de Deus para as nossas vidas. Nada pode nos separar do amor de Deus. Então não tem diabo, não tem demônio, não tem potestades e principados, não tem forças, não tem guerra, não tem homens, não tem exércitos, não tem guerreiros, nada pode te tirar do colo do Pai. Mas você quer a má notícia? Existe uma pessoa que pode te tirar de lá. Aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Aquele que crê em mim, terá a vida eterna.
Aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Deixa eu te dizer uma coisa, a única pessoa que pode te afastar de Jesus, você olha para essa pessoa todos os dias de manhã, quando você encara o espelho. Existe um lugar bem íntimo ao lado do Senhor que eu não posso ir por você, o seu marido não pode ir por você, a sua esposa não pode ir por você, os seus pais jamais poderão ir nesse lugar por você. O seu pastor, o seu líder não pode. Existe algo que é você e Deus, você tem que ir para esse lugar, e só você pode sair de lá se você quiser. Agora essa noite Jesus está falando, eu te amo, eu quero você, meu filho, no meu colo, nos meus braços, porque no meu braço é um refúgio para a sua vida. Então nada pode te separar do amor de Deus, então não deixe que o seu coração enganoso te afaste do Senhor. Feche os seus olhos e vamos orar. Jesus Cristo, nós te clamamos, Pai. Pai amado, nós te buscamos nessa noite como homens e mulheres arrependidos, Deus. Pai amado, nós queremos arrepender, não porque nós erramos algumas coisinhas, não. Nós queremos nos arrepender por quem nós somos ainda, Deus. Pai, no nome de Jesus, nós queremos declarar para o mundo ouvir, para onde, para quem nós iremos, não existe lugar, só Tu, Jesus, tem as palavras de vida eterna, só Você é o pão vivo que desceu do céu, só Você é a verdade, só Você é o caminho, só Você é a vida. Só o Senhor é poderoso, só o Senhor é conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Pai, no nome de Jesus, nós nos quebrantamos diante do Senhor nessa noite. Transforma o nosso coração, Deus. O Senhor mesmo disse, se nós confessarmos o nosso pecado e nos arrependermos, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados e nos purificar das nossas iniquidades. Deixa eu te falar uma coisa, o sangue do Cordeiro não é maquiagem para encobrir um pecado não arrependido. O sangue do Cordeiro, ele é um alvejante para purificar um homem arrependido. Ei! Ei! Está na hora de nós nos arrependermos como igreja, como cidadãos, como homens, como esposos, como mulheres, como pais, como filhos, como empregados, como empresários. Está na hora de nós nos arrependermos de quem nós somos, para sermos mais parecidos com Cristo. A palavra de Deus diz que o Senhor não resiste um coração quebrantado. Eu quero te dizer, quebranta o teu coração nessa noite e pula nos braços do Pai, porque é nos braços do Pai que nós encontramos refúgio, fortaleza, segurança. O Senhor é o Deus bom, forte e poderoso. Nós nos refugiamos nas asas do Cordeiro do Senhor. Aleluia! Aleluia!